Ainda me lembro exatamente do momento em que o meu mundo desabou, não com um estrondo, mas com uma simples notificação, um pequeno e silencioso aviso do telemóvel do meu marido enquanto ele tomava banho. Eu não era do tipo que mexia no telemóvel do James. 15 anos de casamento tinham construído o que eu pensava ser uma confiança inabalável, mas naquela noite algo parecia estranho. O James andava distante há meses, a trabalhar até tarde, reuniões de negócios ao fim de semana, o súbito interesse na aparência, todos os clichês que eu recusava ver. O telemóvel dele acendeu-se em cima da cômoda do nosso quarto, uma pré-visualização de mensagem da assistente dele. Reserva confirmada no área para sexta-feira às 20 horas. Ela vai adorar a cabine privada. Eu não devia ter desbloqueado o telemóvel dele, eu sabia disso, mas algo primitivo tomou conta de mim, aquele instinto que nos diz quando a vida está prestes a mudar para sempre. Os meus dedos mexeram-se sem a minha permissão, digitando o código, a data do nosso aniversário, ironicamente. O que encontrei não foi apenas uma mensagem com planos para jantar, era uma vida secreta inteira. Mensagens, fotografias, planos para o futuro deles. O nome dela era Claire. Trabalhava no departamento de marketing do escritório de advocacia dele. Mais nova, claro. Bonita, claro. E também casada. Fiquei ali sentada a agarrar o telemóvel dele sem conseguir respirar direito. 15 anos de casamento, a nossa casa bonita, os amigos em comum, os nossos sonhos, tudo construído sobre o que agora parecia areia movediça. Vitória, viste a minha gravata azul, chamou o James da casa de banho, com a voz tão normal, tão do dia a dia, como se não estivesse a destruir sistematicamente nosso casamento, mensagem após mensagem. Coloquei o telemóvel exatamente onde estava, com as mãos a tremer. Está na segunda gaveta, respondi, admirada com a firmeza da minha voz, quando por dentro estava a gritar. Nessa noite, deitei-me ao lado dele, ouvindo a sua respiração tranquila, a lutar contra o impulso de o acordar e exigir respostas, mas algo me conteve, talvez orgulho, ou talvez um instinto mais profundo, um que sussurrava que havia uma maneira melhor de lidar com esta traição do que um confronto emocional desastroso onde ele acabaria por mentir de qualquer forma. Na manhã seguinte, despedi-me dele com um beijo como se nada tivesse mudado. Boa sorte com a apresentação de hoje, disse eu, sabendo perfeitamente que não havia nenhuma apresentação, apenas mais um dia de mentiras. Depois que ele saiu, liguei a dizer que estava doente no meu trabalho na universidade onde dava aulas de economia. E depois fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a investigar o meu próprio marido. Não foi difícil. O James tinha ficado descuidado, confiante na minha confiança. A palavra passe do e-mail era a mesma de sempre. O calendário revelava tudo, incluindo o jantar especial que tinha planeado para sexta-feira à noite no área, um dos restaurantes mais caros da cidade, um jantar que não era com o cliente como me tinha dito naquela manhã. Depois encontrei algo mais. O nome completo da Claire num fio de e-mails. Claire Donovan. Com uma rápida pesquisa nas redes sociais, encontrei o marido dela, Michael, bonito, dono de uma firma de arquitetura bem-sucedida no centro da cidade. O meu primeiro instinto foi ligar-lhe imediatamente, mas contive-me. Uma chamada histérica não serviria de nada, apenas lhes daria uma oportunidade para inventarem mais mentiras. Não. Isto exigia algo diferente, algo que eles não estivessem à espera. Lembro-me de estar sentada na bancada da cozinha, a olhar para o meu café arrefecer, quando a ideia se cristalizou. Se o James queria um jantar especial no área, então era exatamente isso que ele teria, com uma reviravolta inesperada. Dei por mim a rir, um som oco e estranho que ecoava na cozinha vazia. A mesma cozinha onde o James tinha jurado amor e lealdade inúmeras vezes. Onde falamos sobre filhos que nunca teríamos. Onde fizemos planos para um futuro que agora se estava a dissolver diante dos meus olhos. Queres jantar, James? Murmurei para mim mesma. Eu vou dar-te um jantar que nunca vais esquecer. Foi então que peguei no telemóvel e liguei para o área. O maitre foi excepcionalmente prestável. Sim, tinham outra mesa disponível na sexta-feira à noite. Sim, era possível pedir um lugar específico, talvez mesmo ao lado da cabine privada já reservada na conta corporativa do meu marido. Um jantar de negócios, expliquei com naturalidade. A proximidade seria perfeita para eventualmente juntar os grupos mais tarde. O maitre compreendeu perfeitamente. A seguir, precisava de contactar o Michael Donovan sem levantar suspeitas. Felizmente, ser professora de economia tinha suas vantagens, incluindo razões legítimas para entrar em contato com empresários de sucesso para oportunidades de palestras. Elaborei um e-mail perfeitamente profissional sobre a série de oradores executivos da universidade,
mencionando que a sua abordagem inovadora ao desenvolvimento urbano seria inestimável para os nossos alunos de mestrado e talvez pudéssemos discutir a oportunidade durante o jantar. Tinha uma reserva no área para sexta-feira à noite, se isso funcionasse para a agenda dele. A resposta dele chegou em poucas horas, educado, interessado e disponível. Ele não fazia ideia de que a mulher estaria no mesmo restaurante naquela noite, aconchegada com meu marido numa cabine privada, apenas a uma mesa de distância. Ao fechar o portátil, senti algo mudar dentro de mim. O choque paralisante estava a transformar-se noutra coisa, algo frio, claro e focado. Durante 15 anos, fui a esposa perfeita, solidária, compreensiva, paciente. Construí a minha vida à volta da nossa parceria, enquanto James aparentemente construía uma vida à volta das suas mentiras. A sexta-feira à noite mudaria tudo para todos nós. Os 3 dias antes de sexta-feira foram os mais longos da minha vida. Passei por eles como um fantasma na minha própria casa, a observar o James com novos olhos. Como é que não vi tanto? A forma como ele verificava o telemóvel quando achava que eu não estava a ver. As chamadas misteriosas que atendia noutra divisão. As mudanças subtis no perfume e no guarda-roupa. Tenho jantar com o cliente na sexta-feira à noite. Mencionou casualmente ao pequeno almoço na quinta-feira de manhã. Não fiques à minha espera, estas coisas demoram sempre. Acenei com a cabeça, a barrar a torrada com mãos firmes. Aquela grande fusão empresarial. Exatamente, disse ele, aliviado com a minha aceitação fácil. Provavelmente conversa aborrecida a noite toda. Se calhar também saio, ofereci. Uma colega sugeriu que nos encontrássemos. O James mal registrou as minhas palavras, já absorvido no telemóvel. Que bom, querida. 15 anos de casamento, e ele nem conseguia fingir estar interessado na minha vida durante 30 segundos. Terá sido sempre assim ou estive eu tão dedicada a manter a nossa imagem perfeita que editei a indiferença dele. Nessa noite, dei por mim a olhar para o espelho do nosso closet. Aos 42 anos, ainda era atraente. O meu cabelo escuro tinha poucos brancos. A minha silhueta permanecia esbelta graças a anos de exercício disciplinado. Mas eu não era Clary, com seus 28 anos e beleza sem esforço. Toquei nas linhas finas ao redor dos olhos, a pensar se era por isso que o James se afastou. Não. Interrompi esse pensamento de imediato. Isto não era sobre eu envelhecer ou qualquer falha da minha parte. Isto era sobre o egoísmo do James, o seu sentimento de direito, o total desrespeito pelos nossos votos. Dei-lhe tudo. Apoiei a carreira dele enquanto construía a minha. Mudei de casa 3 vezes por causa das promoções dele. Estive ao lado dele durante a longa doença do pai. Perdoei as pequenas traições que agora pareciam sinais de alerta óbvios. As noites tardias. Os aniversários esquecidos. A distância emocional sempre que ponto precisava dele mais do que nunca. A sexta-feira chegou com uma clareza estranha. Vesti-me com cuidado para o meu jantar de negócios, um vestido tubo azul marinho que era profissional mas favorecedor, brincos de pérola que o James me deu no nosso 10º aniversário e os sapatos de salto vermelho que raramente usava porque o James comentou uma vez que me faziam parecer que estava a esforçar-me demasiado. Saí do trabalho mais cedo para arranjar o cabelo, uma mudança subtil, ondas suaves a emoldurar o meu rosto. A cabeleireira comentou o quão calma eu parecia. Se ela soubesse da tempestade que rugia dentro de mim. Em casa, fiz uma pequena mala e coloquei-a na bagageira do carro. Acontecesse o que acontecesse esta noite, eu não dormiria debaixo do mesmo teto que o James. Depois fui até a área, chegando 30 minutos antes da minha reserva. O Maitre reconheceu-me da nossa conversa telefônica. Com uma cortesia conspiratória, mostrou-me o layout. A minha mesa estava posicionada com uma linha de visão perfeita para a cabine privada, onde o James se sentaria com a Clary. Do lugar deles, não me notariam imediatamente a não ser que olhassem em volta no restaurante. A sua outra companhia já ligou a confirmar. Está a caminho, informou-me o Maitre. Sentei-me no bar com Martini, a vigiar a entrada como um falcão. O James chegou primeiro, 15 minutos mais cedo, a energia nervosa evidente em cada movimento. Estava bonito com seu melhor fato, aquele que eu ajudei a escolher para reuniões importantes com clientes. Foi conduzido até a cabine privada. 10 minutos depois, ela chegou. A Clary era tudo o que eu esperava e temia. Jovem, bonita, confiante. Usava um vestido vermelho justo e movia-se com a segurança de quem nunca teve de duvidar do seu lugar no mundo. O meu marido levantou-se quando ela se aproximou.
O rosto dele transformou-se com uma expressão de pura adoração que não via dirigida a mim há anos. Algo partiu-se dentro de mim ao vê-lo segurar as mãos dela, inclinar-se para um beijo prolongado. Não era só a traição. Era a felicidade no rosto dele, a satisfação absoluta com ela. Ele parecia vivo de uma forma que já não parecia comigo. Victoria Hamilton. Virei-me para encontrar o Michael Donovan ao meu lado. Nos seus 40 e poucos anos, tinha a beleza sólida e fiável de um homem confortável na própria pele. Cabelo escuro com toques grisalhos nas têmporas, olhos gentis, um sorriso genuíno. Senhor Donovan, consegui dizer, estendendo a mão. Muito obrigada por aceitar encontrar-se comigo com tão pouca antecedência. Por favor, chame-me Michael. O aperto de mão dele era quente e firme. O prazer é meu. A sua proposta sobre o ciclo de palestras é intrigante. Se ele soubesse. O Maitra apareceu para nos conduzir à nossa mesa, aquela com a vista perfeita para o meu marido e a mulher do Michael, agora confortavelmente instalados na sua cabine privada, mãos entrelaçadas sobre a mesa. Quando nos sentamos, tentei concentrar-me no Michael e manter a fachada de um jantar profissional, mas os meus olhos continuavam a desviar-se para a cabine onde o James agora servia champanhe, inclinando-se para sussurrar algo que fez a Clary rir com uma alegria despreocupada. Então, fale-me desta série executiva, disse o Michael, a desdobrar o guardanapo. A intersecção entre arquitetura e economia é fascinante. Esforcei-me por voltar a focar-me nele, lançando-me numa explicação bem ensaiada sobre educação interdisciplinar, enquanto a minha visão periférica registrava a mão do meu marido agora pousada no joelho no da Clary, debaixo da mesa. Vitória. A voz do Michael interrompeu a minha distração. Está tudo bem. Parece um pouco. Estou bem, disse eu, pegando no copo de água. Só um pouco cansada, pressão de fim de semestre. O Michael acenou com simpatia, depois começou a falar-me sobre o seu mais recente projeto, um complexo de apartamentos sustentáveis no centro da cidade. Era apaixonado, inteligente, completamente alheio ao facto de que a mulher estava a 6 metros de distância, a alimentar o meu marido com uma dentada do seu aperitivo. Tenho falado demais, disse ele com um sorriso autodepreciativo. Fale-me do seu trabalho. Quando comecei a explicar o foco da minha investigação, notei que a Clary se desculpava da mesa. Pausa para a casa de banho, sem dúvida. Esta era a minha oportunidade. Importa-se que me ausente um momento, perguntei ao Michael, que se levantou educadamente quando me levantei. Não tinha certeza do que planeava fazer, mas os meus pés levaram-me diretamente ao caminho da Clary quando ela regressava da casa de banho. No momento em que os nossos olhos se cruzaram, o reconhecimento surgiu no rosto dela. Ela tinha me visto em fotografias no escritório do James, sem dúvida. Você é a esposa do James, disse ela, a voz mal audível. E você é a do Michael, respondi, inclinando a cabeça em direção à nossa mesa, onde o Michael estava sentado de costas para nós. A cor esvaneceu-se do rosto perfeito dela. Olhando para trás, percebo que me preparei para aquele confronto desde o momento em que vi aquela mensagem no telemóvel do James. Mas o que aconteceu a seguir não foi algo que eu pudesse ter escrito. Por favor, sussurrou a Clary, os olhos a saltar entre mim e o Michael, alheio, na nossa mesa. Não aqui. Por que não aqui? Perguntei com a voz surpreendentemente firme. Não é este o cenário perfeito. O restaurante bonito. A luz romântica. Tens claramente estado a desfrutar. A mão perfeitamente cuidada da Clary estendeu-se, agarrando meu braço. Vitória, eu posso explicar. Podes. Retirei suavemente a mão dela. Podes explicar por que estás a ter um caso com o meu marido. Podes explicar por que estás a trair aquele homem ali, que não tem ideia do que está a acontecer neste momento. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. É complicado. É sempre, não é? Sorri com tristeza. Amor, casamento, lealdade. Conceitos tão complicados. Atrás da Clary, consegui ver que o James tinha reparado na nossa interação. A cor tinha fugido do rosto dele quando se levantou a meio da cabine, incerto se devia aproximar-se ou recuar. O que queres? Perguntou a Clary, com um tremor na voz. Essa pergunta apanhou-me desprevenida. O que é que eu queria? Vingança. Justiça. Magoá-los tanto como eles me magoaram. Quero honestidade, disse finalmente. Algo que tem faltado no meu casamento há mais tempo do que eu percebi. Lancei um olhar ao Michael, que agora nos olhava com uma expressão confusa. O teu marido parece um bom homem. Ele merece isto. O rosto da Clary desfez-se. Não, sussurrou ela. Não merece.
Nem eu, respondi. Nesse momento, o James apareceu atrás da Clary, o rosto uma máscara de pânico. Vitória, o que estás a fazer aqui? A jantar, disse eu simplesmente. Tal como tu. Isto não é, começou ele. O que parece, terminei por ele. James, por favor. Já passamos esse ponto. O Michael aproximou-se então, a confusão evidente no rosto. Vitória, está tudo bem. Conheces estas pessoas. O momento ficou suspenso no tempo. Consegui ver o James a implorar em silêncio. A Clary congelada de terror. Eu tinha todo o poder naquele momento. O poder de criar uma cena. De os expor publicamente. De ver a mentira cuidadosamente construída desmoronar-se de forma espetacular. Mas algo mais tinha vindo a formar-se dentro de mim nestes últimos dias. Uma realização de que a resposta mais devastadora não era um colapso público. Era algo totalmente mais controlado. Michael, disse eu calmamente. Gostaria de te apresentar o meu marido, James Hamilton. A confusão no rosto do Michael intensificou-se. Depois os olhos moveram-se para Clary, pálida e a tremer ao lado do James. E acredito que já conheces a Clary, acrescentei suavemente. A compreensão que surgiu no rosto do Michael foi dolorosa de testemunhar. A confusão deu lugar à incredulidade, depois a uma compreensão devastadora. Clary. A voz dele falhou ao dizer o nome dela. Ela não conseguiu encarar os olhos dele. Michael, eu. Há quanto tempo? Perguntou ele, a voz oca. Ninguém respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Eu tinha imaginado este momento de forma diferente. Esperava satisfação com a exposição deles. Com ver a mentira confortável deles explodir em vez disso, senti uma tristeza profunda ao testemunhar a dor do Michael, um espelho da minha própria dor. Talvez devêssemos continuar esta conversa noutro local mais privado, sugere, consciente dos olhares curiosos das mesas próximas. O James encontrou a voz nesse momento. Vitória, ouve, precisamos de falar sobre isto. Concordei. Precisamos, sim, mas não aqui e não só nós os dois. O Maitre aproximou-se, sentindo a tensão. Está tudo bem com a vossa experiência de jantar. Sorri educadamente. Na verdade, houve uma mudança inesperada de planos. Seria possível combinar as nossas reservas. Parece que precisamos de ter uma conversa a quatro. O pobre homem olhou entre os quatro de nós, profissional o suficiente para não reagir à tensão óbvia. Claro, madame, por aqui. Conduziu-nos a uma sala de jantar privada, longe de olhares curiosos, e rapidamente organizou uma mesa para quatro. Dou-vos um tempo para verem os menus, disse, afastando-se e fechando a porta. Sentamo-nos em silêncio doloroso. O James e a Clary de um lado. O Michael e eu do outro. A divisão simbólica não passou despercebida a nenhum de nós. Como soubeste? Perguntou finalmente o James. Isso importa, respondi. Suponho que não, concedeu ele. O Michael ainda não tinha falado, os olhos fixos na esposa. Alguma vez pensaste em contar-me? Perguntou-lhe finalmente. O rímel da Clary tinha deixado trilhos escuros nas bochechas. Não sei, sussurrou ela. Esse é o problema dos casos, disse eu. Existem num mundo de fantasia onde nunca se tomam decisões, onde a realidade nunca entra, até que entra. O James olhou para mim com algo como surpresa. Estás a lidar com isto com muita calma. O que esperavas, James? Que eu atirasse um copo de vinho à tua cara, que fizesse uma cena, que te desse a vantagem moral de me chamar instável ou histérica. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Tive 3 dias para processar isto, continuei. 3 dias a olhar para os nossos 15 anos juntos, a identificar todos os momentos em que preferiste mentir em vez de seres honesto comigo. 3 dias. A cabeça da Clary ergueu-se de repente. Sabes disto há 3 dias e planeaste isto. Esta armadilha. Virei-me para ela. Sim. E sabes qual é a parte interessante? Nestes 3 dias, nenhum de vocês notou nada de diferente. James, chegaste a casa todas as noites, deste-me um beijo na cara, perguntaste pelo meu dia sem ouvires a resposta, como sempre. Olhaste-me nos olhos e contaste-me sobre o jantar com o cliente desta noite sem um traço de culpa. Não queria magoar-te, disse o James, com voz fraca. O Michael riu-se, um som áspero e amargo. Isso é bonito. Não querias magoá-la enquanto dormias com a minha mulher. O empregado bateu a porta e entrou com água e pão,
retirando-se rapidamente quando sentiu o ambiente. Tinha planeado este confronto meticulosamente. Reservei a mesa. Convidei o Michael. Cronometrei tudo na perfeição. Mas não tinha antecipado como me sentiria quando o momento finalmente chegasse. O peso esmagador de todas aquelas mentiras. A realidade de que o meu casamento tinha sido uma fachada por mais tempo do que eu queria admitir. O que acontece agora? Perguntou a Clary, com a voz pequena. Peguei na minha mala e tirei uma chave de quarto. Reservei um quarto no hotel do outro lado da rua para mim. Esclareci. Não vou dormir na nossa cama esta noite, James. Ele pareceu devastado. Vitória, não. Interrompi-o. Ainda não acabei. Durante 15 anos, fui a esposa compreensiva, a parceira solidária. Reorganizei a minha carreira pelas tuas promoções. Perdoei as tuas ausências. Acreditei em todas as desculpas. Isso acaba esta noite. Coloquei a chave na mesa e levantei-me. Michael, lamento verdadeiramente a forma como tiveste de descobrir. Merecias melhor. O Michael acenou com a cabeça, ainda a processar a nova realidade. James, continuei. Vou estar em casa da minha irmã durante o fim de semana. Quando voltar na segunda-feira, espero que já tenha saído. Leva o que precisares por agora. Podemos resolver o resto depois. Estás a expulsar-me? Perguntou ele, incrédulo. Não, James. Foste tu que te expulsaste no momento em que decidiste que os nossos votos de casamento eram opcionais. Virei-me para a Clary. Agora ele é todo teu. Sem mais esconderijos. Sem mais emoção do proibido. Apenas a realidade de um homem que trai os compromissos quando eles se tornam inconvenientes. Com isso, caminhei em direção à porta, depois parei com a mão na maçaneta. Ah, e o jantar está no cartão corporativo do James. Vocês os dois parecem já estar familiarizados com esse arranjo. Saí do área com a cabeça erguida, passei pelo meu carro na fila do serviço de valet e atravessei a rua até o Grand Meridian Hotel. Só quando cheguei ao meu quarto, uma suíte de luxo com vista para a cidade, que tinha escolhido de propósito, é que finalmente me permiti chorar. Não foram lágrimas delicadas. Nem um pranto digno. Mas soluços arrepiantes, que abalaram o meu corpo, que pareciam vir de um lugar primordial dentro de mim. Chorei pelo casamento que pensava ter pelos 15 anos de memórias agora manchadas. Pelo futuro que planeei com um homem que vivia uma vida dupla. Não sei quanto tempo fiquei sentada no chão, encostada à cama, libertando anos de dor reprimida. Eventualmente a tempestade passou, deixando-me vazia, mas de alguma forma mais clara. Uma batida suave na porta assustou-me. Espreitei pelo olho mágico, à espera do James, pronta para lhe dizer que fosse embora. Em vez disso, encontrei o Michael Donovan no corredor, com o ar tão destroçado quanto eu me sentia. Abri a porta entreaberta. Michael, lamento incomodar, disse ele, a voz rouca pela emoção. Eu não conseguia ir para casa. Não sabia para onde mais ir, hesitei, depois abri a porta um pouco mais. As fronteiras profissionais pareciam irrelevantes depois do que tínhamos acabado de viver. Como soubeste onde me encontrar? Perguntei. O hotel que mencionaste ao atravessar a rua, encolheu os ombros. Só havia uma possibilidade. Perguntei na recepção se a Victoria Hamilton tinha feito check-in. Disseram-te. Perguntei. Talvez tenha dado a entender que era teu marido, admitiu ele. Desculpa. Noutras circunstâncias, talvez me preocupasse. Mas esta noite éramos apenas duas pessoas unidas pela mesma traição. Entra, disse eu. Receio estar um caos. Apontei para o meu rosto marcado por lágrimas. Bem-vindo ao clube, respondeu ele com um sorriso triste, os olhos também vermelhos. Sentamo-nos nas duas poltronas junto à janela, a olhar para as luzes da cidade em silêncio durante algum tempo. Sabias? Perguntou ele finalmente. Antes da mensagem, quero dizer. Suspeitavas. Pensei nisso com honestidade. Uma parte de mim sabia. O James tinha mudado, ficado distante. Mas eu não queria ver. Oh. Michael acenou com a cabeça. A Clary tem trabalhado até tarde há meses. Fins de semana com amigas. Confiava nela completamente. É isso que o torna tão eficaz, disse eu. Eles aproveitam-se da nossa confiança. O que vais fazer agora? Perguntou ele. Respirei fundo. Exatamente o que disse. Não o vou aceitar de volta. Assim, depois de 15 anos.
Os 15 anos são exatamente a razão, expliquei. Isto não foi um erro pontual. Foi uma escolha deliberada de trair tudo o que construímos. E pelo que vi nas mensagens, já dura quase um ano. O Michael estremeceu. 1 ano. Meu Deus! E tu? Perguntei suavemente. Ele passou as mãos pelo cabelo. Não sei. Estamos casados há 7 anos. Felizmente sem filhos. Mas mesmo assim, não tens de decidir hoje. Não. Mas sei que não consigo esquecer o que vi. A forma como ela olhou para ele. A voz dele quebrou. Estendi a mão impulsivamente e segurei a dele. Conexão humana no meio da dor partilhada. Por volta da meia-noite, o Michael foi para o seu próprio quarto no hotel. Conversamos durante horas, não apenas sobre os nossos cônjuges infiéis, mas sobre as nossas vidas, o nosso trabalho, os nossos sonhos. 2 desconhecidos a encontrar uma ligação inesperada através de um trauma partilhado. Na manhã seguinte, acordei com batidas frenéticas. O James estava à minha porta, por fazer a barba, ainda com a roupa da noite anterior. Vitória, por favor, implorou ele. Precisamos de falar. Deixei-o entrar, mantendo uma distância cuidadosa. Vieste sozinho ou a Clara está à espera no carro? Ele estremeceu. Isso acabou. Terminei ontem à noite. Foi um erro. O maior erro da minha vida. Um erro de 1 ano, observei. Os olhos dele arregalaram-se. Sabias há quanto tempo? Vi tudo, James. As mensagens. Os planos para escapadelas de fim de semana disfarçadas de viagens de negócios. O apartamento que estavam a ver juntos. Ele desabou numa cadeira. Não era real o que a Clara e eu tínhamos. Era fantasia, não realidade. E isso torna tudo melhor. Não, claro que não. Mas Vitória, 15 anos. 15 anos a construir uma vida juntos. Não pode simplesmente deitar isso fora. Não fui eu, disse em voz baixa. Foste tu. Com cada mentira. Cada vez que a escolheste a ela em vez de a mim. Faço tudo, implorou ele. Terapia. Transparência total. O que precisares. Estudei o homem que amei durante tanto tempo, a tentar reconciliá-lo com a pessoa que me traiu sistematicamente. O que mudou realmente, James? Não estás arrependido de teres tido caso. Estás arrependido de teres sido apanhado. Isso não é verdade, ele insistiu. Tenho sido torturado pela culpa. Ia acabar tudo. Quando? Desafiei. Antes ou depois da viagem para Cabo que reservaste para o próximo mês. Antes ou depois do apartamento em que puseste um sinal. O rosto dele desfez-se. Como posso corrigir isto? Não podes, disse eu simplesmente. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas. Só podem ser reconhecidas e deixadas para trás. Estás mesmo a acabar comigo. A incredulidade coloria a voz dele. Assim, de repente. Não, James. Não assim de repente. Depois de 1 ano em que tu já tinhas acabado comigo, fingindo o contrário. Depois de descobrir que o homem à volta de quem construía minha vida é capaz de uma mentira sustentada e deliberada. Ele tentou outra abordagem. E os nossos amigos? As nossas famílias? A vergonha do divórcio. Vergonha. Interrompi. É com isso que estás preocupado. Com a tua reputação. A nossa reputação. Corrigiu. Construímos uma vida juntos. As pessoas respeitam-nos. Admiram-nos. Soltei uma gargalhada oca. Bem, já tratei disso. Liguei à tua mãe esta manhã. A cor fugiu-lhe do rosto. Não fizeste. Fiz. E à tua irmã. E aos nossos amigos, o Mark e a Sarah. Contei-lhes exatamente por que é que te estou a deixar. Não tinhas esse direito. Gritou. Não tinha o direito de dizer a verdade. Contrapus. Passei anos a ajudar-te a construir a tua imagem perfeita, James. Agora não vou ser a vilã da tua história. Ele levantou-se abruptamente. Isto ainda não acabou. Estás chateada. Não estás a pensar com clareza. Na verdade, estou a pensar com clareza pela primeira vez em anos. As fechaduras serão mudadas até segunda-feira. Leva o que precisares de casa este fim de semana. Não pode simplesmente expulsar-me da minha própria casa. Da nossa casa, corrigi. Aquela que eu projetei.
Aquela cuja hipoteca eu paguei metade durante 15 anos. Podemos tratar dos detalhes financeiros mais tarde. Mas eu não vou sair. O telemóvel do James vibrou. Ele olhou para ele e depois desviou rapidamente o olhar. É a Clary? Perguntei. Já com saudades. O silêncio dele foi resposta suficiente. Vai, disse eu. Ela precisa mais de ti do que eu neste momento. Depois que ele saiu, fiquei sentada sozinha no quarto de hotel, à espera de sentir rancor. Mas senti algo inesperado. Alívio. Como se tivesse pousado um fardo pesado que não sabia que estava a carregar. O meu telemóvel tocou. Michael. Só queria saber como estavas, disse ele quando atendi. Como estás a aguentar? Melhor do que esperava, admiti. O James passou por cá. A Clary tem ligado sem parar, disse ele. Não atendi. O que vais fazer? Suspirou. Acho que já sabia a resposta desde ontem à noite. Mereço melhor do que alguém que consegue mentir-me na cara de forma sistemática. Sim, concordei. Mereces. Já tomaste o pequeno almoço? Perguntou de repente. Podia usar um rosto amigo esta manhã. Olhei para o meu reflexo no espelho, olhos inchados de tanto chorar, mas de alguma forma mais claros. Descarregados. Pequeno almoço soa perfeito, disse eu. As semanas que se seguiram foram um borrão de advogados, mediadores e divisões dolorosas de uma vida partilhada. O James não saiu em silêncio, alternando entre súplicas desesperadas por reconciliação e acusações amargas de que eu estava a exagerar por causa de um erro. Mas mantive-me firme, apoiada por uma força que não sabia que possuía. A Clary mudou-se dentro de um mês, incapaz de enfrentar as consequências sociais na nossa comunidade interligada. Segundo amigos em comum, o James tentou continuar a relação por algum tempo, mas a fantasia desmoronou sob o peso da realidade. O Michael e eu continuamos a encontrar-nos, primeiro como apoio emocional durante os nossos divórcios paralelos, depois como amigos genuínos. Compreendíamos a dor um do outro de uma forma que mais ninguém conseguia. Nunca te agradeci propriamente, disse o Michael uma noite, 6 meses depois daquele jantar fatídico no área. Estávamos a passear junto ao rio, o pôr do sol de verão a pintar a água de dourado. Pelo quê? Por teres tido coragem de expor a verdade. Por não teres virado a cara. Pensei nisso. Na altura não me senti corajosa. Só desesperada. Independentemente do que sentiste, salvaste-me de anos de engano, disse ele. Se não fosses tu, eu ainda poderia estar a viver uma mentira. Era estranho como os momentos mais dolorosos da vida podiam trazer dádivas inesperadas. Com o fim do meu casamento, descobri a minha própria resiliência. Reconstruí o meu respeito por mim mesma. Aprendi quem eram os meus verdadeiros amigos. Aqueles que ficaram do meu lado sem julgamentos. E encontrei o Michael. Não como substituto do que perdi, mas como algo completamente novo e inesperado. Estás feliz, Vitória? Perguntou ele enquanto parávamos para ver um barco passar. Nem sempre, respondi com honestidade. Há dias em que ainda lamento o que pensei que tinha. O futuro que planeei. Ele acenou, compreendendo. Mas na maioria das vezes, continuei, estou grata pela verdade. Por mais dolorosa que tenha sido. Pela oportunidade de reconstruir com base em algo real, em vez de ilusões confortáveis. A verdade, então, disse ele, pegando suavemente na minha mão. Pensei na Vitória de há 1 ano. Tão certa do seu lugar no mundo. Tão cega à realidade do seu casamento. Pensei na Vitória que se sentou naquele quarto de hotel a chorar, a acreditar que a sua vida tinha acabado. Sabes o que aprendi com tudo isto, disse eu. Somos mais fortes do que pensamos. Quando tudo desmorona, nós não desmoronamos com isso. O Michael apertou a minha mão. Não desmoronamos. 1 ano depois daquela noite no área, encontrei o James na festa de reforma de um colega. Parecia mais velho, com ar cansado nos olhos. Trocamos cumprimentos constrangidos antes que ele me puxasse de lado. Nunca pedi desculpa como deve ser, disse em voz baixa. Nunca a sério. Estava demasiado ocupado a tentar salvar-me. E agora? Perguntei. Agora sei o que perdi, disse simplesmente. E lamento, Vitória. Lamento mesmo. Senti uma surpreendente ausência de amargura. Espero que encontres felicidade, James. Pareces tê-la encontrado, notou ele, olhando para o outro lado da sala, onde o Michael conversava com alguns colegas da faculdade. Estou a construir algo novo, corrigi.
dia após dia. Mais tarde, enquanto Michael e eu caminhávamos para casa sob um céu cheio de estrelas, reflete sobre a estranha viagem que nos tinha juntado. A dor que teve de ser suportada. As fachadas que tiveram de cair. Em que estás a pensar? Perguntou Michael. Em como a pior noite da minha vida de alguma forma me trouxe até aqui, respondi. Em como às vezes precisamos de perder tudo para encontrar o que realmente precisamos. Ele parou de andar e virou-se para mim, os olhos refletindo as luzes da rua. Ainda bem que reservaste aquela mesa ao lado da deles, disse ele com um pequeno sorriso. Também eu, sussurrei. Às vezes a traição não é o fim da tua história. Às vezes é apenas o doloroso começo de uma melhor.